Hoje nós vamos responder a pergunta de Maurício Mendes de Vasconcelos, ele que mora em Belém do Pará. Ele pergunta o que é sionismo e sionismo cristão. São dois temas diferentes, com certa mesma base ideológica e de alta complexidade, né? A maioria das pessoas não sabe sequer o que é o sionismo, no caso judaico, que dirá o sionismo cristão. Mas existe um sionismo cristão? Sim, existe. Ele é até mais antigo do que o sionismo judaico, surgido ali a partir da segunda metade do século XIX. São uma série de autores teóricos, teólogos cristãos, mas de linha chamada fundamentalista ou neopentecostais. Eles foram fortes na Inglaterra, e como a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, eles também então são fortes, eram fortes, continuam fortes nos Estados Unidos. Eu diria hoje que os Estados Unidos é um Estado sionista cristão. Nós vimos agora o Biden, esses dias, por ocasião do conflito, né, a guerra de Israel contra os palestinos, a gente chama de conflito, ele disse: eu sou um sionista cristão. Não é? O sionismo cristão, eles acharam uma série de passagens no Velho Testamento e no Novo Testamento, que é um livro, né, dos cristãos de Jesus, né? Essas passagens relacionam-se com termos chamados tribulações, dispensação, o dispensacionalismo, né? Os 7 selos, não é? No final dos tempos, o Armagedon e a segunda volta do Messias. Qual é a tese que eles descobriram por várias passagens que eles citam? É que quanto maior o número de judeus que estiverem morando em Jerusalém, controlarem aquela cidade santa, mais próximos estaremos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é que eles chamam Jesus, o Messias, né? Bem, isso é o sionismo cristão. Portanto, o sionismo cristão, ele apoia a imigração de judeus do mundo inteiro para a Palestina. Isso já tem, né, mais de 150 anos, mas depois de 1948, com a criação do Estado de Israel, este sionismo cristão apoiou, assim, totalmente a existência desse Estado que é sionista e tem o caráter judeu. É um Estado racista, supremacista. Quem não for judeu é cidadão de segunda categoria. Estes cristãos sionistas, eles apoiam 100%, e inclusive nesta guerra contra os palestinos, eles estão com Israel, apoiando totalmente o genocídio palestino, né? Agora, o sionismo judaico, ele é mais tardio. Ele se consolida no Congresso Sionista, o primeiro Congresso Sionista Mundial, realizado em agosto de 1897, no apagar das luzes, na cidade de Basileia, na Suíça. Quem convocou foi um líder sionista, morreu jovem, 44 anos, escritor e jornalista, nascido na Hungria, mas morava em Viena, na Áustria. Era a época do Império Austro-Húngaro. Theodor Herzl. Ele escreveu um livro clássico chamado O Estado Judeu, né, de Judenstaat, né, que é em alemão a língua original dele. Ele, então, aprova nesse congresso um esforço mundial da imigração de judeus do mundo inteiro para a Palestina, porque aquela terra é a terra que Deus prometeu a este que é o povo escolhido. Então ele usava esta
força do texto religioso no sentido de convencer os judeus do mundo inteiro a migrarem para a Palestina. Ele convenceu só uma pequeníssima parte, né, que criaram lá os primeiros kibbutzim e resultou aí na criação do Estado de Israel em 15 de maio de 1948. Então, ele morre, né, logo em seguida, mas eles criam uma agência judaica, que é a Agência Sionista Internacional, que financia esta imigração para a Palestina. É interessante que tanto Herzl como outros líderes sionistas, ou eles eram sem religião, seculares, ou alguns eram inclusive ateus, mas eles usavam a força da religião para trazer a estes judeus, convencê-los a ir para a Palestina. Então, o sionismo é racismo, sionismo é uma nova forma de colonização. E para que isso fosse vitorioso, eles fizeram alianças, primeiro com o imperialismo inglês e depois com o imperialismo estadunidense. Em linhas gerais, este é a definição de sionismo judaico e sionismo cristão.